eu morava numa casa muito ruim, agora eu moro numa casa muito boa. Então, o meu cérebro está tranquilo. Não. O meu cérebro está... Sabe aquela cena do Divertidamente 2, quando entram as novas emoções, ela entra na puberdade, eu acho que é, e aí eles bagunçam tudo e quebram tudo e salta botão. E é isso que acontece com o nosso cérebro quando existe uma mudança. Ele entende que aquilo ali é um risco e é uma dissonância, ele gasta toda a energia que ele tem para tentar entender o que diabos está acontecendo. Consonância nada mais é do que quando tu vê algo no mundo que vem ao encontro de algo que tu já acredita, de uma visão que tu já tem. É como tu reconhecer uma coisa que tu já sabe. É como vocês irem a um curso de outra pessoa e aí essa pessoa tá falando alguma coisa sobre tempo e rotina e vocês, eu já sei isso porque a Aline já falou. Isso é uma consonância, tá? Dissonância é quando alguém fala algo que vocês não acreditam ou nunca viram. Alguém tá falando aqui que existe gestão de tempo, sim. Pô, mas eu aprendi com a Aline que não existe gestão de tempo. Isso é uma dissonância. Teu cérebro fica em estado de alerta e fica gastando um monte de energia para tentar entender o que tá acontecendo ali. E aí vem o perfil comportamental para te dar mais ou menos probabilidade de acreditar naquilo ali. Daí é outra história. Mas o fato são consonâncias e dissonâncias, tá? Por que eu comecei esse assunto? Porque o cérebro não faz juízo de valor entre algo bom e algo ruim. Hoje nós vamos fazer várias análises de caso de novo e vão ser interativas como naquela outra aula que a gente fez. Então, papel e caneta na mão, porque vai ser bem legal. De construir um pico de intensidade. Lembram da diferença de pico de demanda e pico de intensidade? Um pico de demanda é uma coisa que eu não controlo. Por exemplo, para quem trabalha na educação, outubro, novembro e dezembro. Outubro tu tem Dia das Crianças, tem Halloween, aí novembro é um mês que quase não existe, porque tem provas e isso, não sei o que, aí dezembro não existe. Então, é um pico de demanda que tu não tem como controlar. Existe, né? Final ali de julho, para as mães, que as crianças estão em férias escolares, e elas ficam com as crianças o dia inteiro. Pico de demanda que tu não controla. Agora, um pico de intensidade, ele é intencional. Tu decide intensificar a tua entrega, a tua produtividade, a tua alocação dos 3 recursos universais, tempo, dinheiro e energia, naquele projeto. Tá claro isso? Pra quê? Pra atingir um objetivo específico. Então, a terceira coisa que eu posso fazer quando eu concluo uma meta é criar um pico de intensidade em outro projeto. Número 1. Ela curte os resultados e entende o que ela vai fazer dali pra frente. Por quê? Porque ela não tinha clientes, agora ela tem. Então ela vai viver uma vida totalmente diferente tendo clientes, para ter entregas, para ter atendimentos, para ter responsabilidade, para se posicionar como uma autoridade para estes clientes, como uma referência, para fazer entregas combinadas ao nível, enfim, do que foi acordado. Então sim, ela desbloqueia novos desafios. Número 1, perfeito. Curte, celebra e segue observando sem grandes modificações, porque já vai existir um número significativo de modificações que tu não pode controlar, porque afinal de contas, tu não era responsável por clientes e agora tu é, né? Coloco em prática. Não vou simplesmente fazer as coisas para depois eu não usar. Isso, de novo, e na verdade isso acontece muito quando a gente faz umas metas assim, que parece que não são metas, né? A gente vai lá e vê que alguém fez e acha que precisa fazer também, e aí faz e depois nem sabe usar o que fez. Então é muito neste sentido, tá? Só um pouquinho. Eu preciso, sim, celebrar isso que eu conquistei, mas eu tinha como meta construir essas ferramentas para que eu use essas ferramentas, para que eu aplique elas, não para que eu simplesmente diga que tenho. Então eu preciso fazer este movimento, usar isso na prática para que isso me gere resultados de verdade. Senão é só, sei lá, ego de dizer que tem, certo? Não, né? E aí daqui a pouco eu perco de viver aquela coisa gostosa que eu me propus a fazer. Eu falei sobre isso com vocês faz umas 2 ou 3 semanas, que eu tinha muita vontade de trabalhar da rua, né, nas tardes, e aí eu já tinha disponibilidade para fazer isso, mas eu não fazia. Por quê? Porque eu falhei na parte 1 de curtir os resultados daquilo que eu conquistei. E eu também não posso seguir freneticamente para a próxima meta, porque seguir freneticamente me coloca em posição de sobrecarga, aumenta a probabilidade do meu adoecimento em virtude dessa movimentação. É isso que eu preciso que vocês entendam.
Ok, Aline, concluí algumas das minhas metas anuais. O que eu faço agora? Gurias, uma das 3 coisas, das 3 alternativas e nenhuma dessas aqui. Até porque a gente vai falar bastante sobre isso no workshop no dia 9. Mas, às vezes, a autoconfiança que a gente não tá encontrando tá nos resultados concluídos que a gente não tá acessando. Às vezes, a gente vai precisar pegar o movimento estratégico e ver aquela quantidade de check que a gente já deu para acessar o nosso poder de realização. Porque, né? Então, para que eu quero tal conquista material? Para que eu quero tal carreira? Para que eu quero tal coisa? Porque isso faz parte da minha lista lá de itens para viver bem, ou da minha vida do topo da escada, por exemplo. Então, quando eu concluo isso, eu me torno mais feliz. Só que se eu concluo isso, mas não traduzo isso na minha vida, em conquistas reais, em viver esse momento, aquilo pra mim perde o sentido. Aí, certo? Tenham uma excelente semana, curtam as metas concluídas de vocês. Eu vou ficar aqui curtindo o trabalho nesse solzinho e nos vemos na terça que vem. Uma excelente semana e até mais.